Marcos capítulo 14, verso 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro os seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não acharam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, eu derribarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer: profetiza! E os servidores davam-lhe bufetadas. Capítulo 15, verso 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que vos faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio,
à sala da audiência e convocaram toda a corte. E vestiram-o de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele. E, postos de joelhos, o adoravam. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificar. Convido você a fazer uma oração comigo. Senhor, nós queremos clamar pela Tua graça sobre nós e misericórdia, unção do Teu Espírito, porque nós vemos aqui na Tua palavra um momento derradeiro, um momento maior que Jesus viveu e sofreu na sua paixão, na sua dedicação, no seu amor pela humanidade. Permita, Pai, que nesta noite, muito mais do que uma história de um crucificado, muito mais do que a história trágica de alguém condenado injustamente, nós possamos sair daqui com o impacto desse texto para a nossa vida hoje. O que isso tem a ver comigo, conosco, hoje? No modo como nós vivemos, no modo como agimos, no modo como pensamos, nas atitudes que temos. Nós queremos, para isso, pedir Tua graça, Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. O julgamento de Jesus, a hora mais escura da humanidade. Eu fiz questão de ler os dois momentos de julgamento de Jesus, porque os 4 evangelhos registram esse momento com muita atenção, porque você percebe pelo tamanho da narrativa, é dado muita atenção, porque é um momento de fato importante para a nossa fé, o que aconteceu com Jesus. Ele é levado perante o Sinédrio, as autoridades judaicas, no primeiro momento, e eles tentam de todas as formas, perante aquela corte, condenar Jesus, e eles acabam de uma maneira um tanto ilegítima fazendo isso. Levam depois Jesus a Pilatos, porque os judeus não tinham autoridade para matar alguém, especialmente alguém que já tinha uma notoriedade pública como Jesus, e por essa razão eles levaram a Pilatos, para que Pilatos pudesse dar autorização para que Jesus sofresse o pior tipo de execução que existia na época, que era a crucificação. Hoje pela manhã eu estava dizendo na classe, comentando com os colegas, pastor Tim dando aula, que a crucificação era um método pensando não só na tortura do crucificado, mas também de exemplo para quem está vendo. Era para todo mundo ver. Jesus foi crucificado ao contrário do que as imagens por aí mostram geralmente. Ele foi crucificado absolutamente nu, perante toda a multidão. Aquela montanha, o Gólgota, onde Jesus foi levado, não era algo distante, que você via de longe, como parece algumas imagens, mas certamente um morrinho, que tinha um lugar só um pouquinho mais alto, mas onde toda a multidão passando, via com muita clareza a agonia de quem estava ali sendo crucificado. O Evangelho de Lucas acrescenta o momento em que Jesus é levado também a Herodes. Você vai ler isso lá. E Herodes queria ver Jesus fazer um milagre. Ele tinha ouvido falar de Jesus, mas não conhecia Jesus. E então, quando Jesus é levado a ele fica todo afoito, ele queria ver Jesus fazer um milagre. E Jesus fica em absoluto silêncio diante de Herodes, segundo o Evangelho de Lucas. E Herodes despreza Jesus, porque aquele que ele pensava que era um grande homem, um grande mágico, milagreiro, era um João ninguém aos olhos das autoridades da época. Quando Herodes se dá conta disso, ele despreza Jesus. E aí Jesus é levado a Pilatos. Pilatos sabe muito bem o que está acontecendo. O texto revela isso. Pilatos, a história revela que Pilatos era um homem extremamente cruel. Mas aqui ele sabe muito bem o que está acontecendo.
Os judeus, sacerdotes, estão com ciúmes, estão com inveja do fato de que Jesus conquistou a multidão. E eles queriam de qualquer forma crucificar Jesus. Pilatos sabia muito bem que estava mandando para a cruz um inocente. E aliás, é muito próprio falar disso hoje, porque nós temos aqui um julgamento religioso no Sinédrio e um julgamento político também. Jesus foi condenado injustamente numa instância religiosa e foi condenado injustamente numa instância política. Porque essas duas coisas, na verdade, não se separam, nunca devem ser separadas. Não dá para separar a religião de política, na verdade. Mas Jesus foi condenado nas duas instâncias. E hoje, nós celebramos aqui a ceia do Senhor. Hoje é o dia da independência no Brasil. Dia 7 de setembro. Também estamos perto das eleições. Então, é muito propício falar disso hoje. Mas eu quero dizer a você, nesta noite especialmente, que olhando para esse texto, vendo o julgamento de Jesus, como eu disse, nós temos aqui, na verdade, a hora mais escura da humanidade. Hora de trevas. Hora em que há escuridão total. Hora trágica de toda a humanidade. Mas o que eu quero lhes falar hoje à noite não é só sobre o fato desse momento da morte de Jesus, que você sabe que Jesus morreu por mim, morreu por você. Os evangelistas estão narrando aqui a morte de Jesus e dizendo não só que Jesus foi condenado injustamente, mas que na verdade, em meio a tudo isso que estava acontecendo, também havia um plano de Deus. Agora, o que é interessante é que, conquanto isso seja um plano de Deus, conquanto isso esteja relacionado ao fato de que no plano de Deus na história, o que está acontecendo com Jesus não é uma surpresa, é algo que na verdade faz parte do processo. Conquanto isso seja verdade, também é verdade que as ações humanas aqui, dos sacerdotes, dos religiosos, daqueles que têm, na verdade, a palavra de Deus, aqueles que têm a herança da aliança com Deus, os próprios compatriotas de Jesus, eles não são inocentados. Eles são apresentados aqui como aqueles que de fato, por razões escusas, por razões ilegítimas, mandaram Jesus para a cruz. Assim também acontece com as autoridades romanas. Conquanto seja um plano de Deus, ao mesmo tempo, os evangelhos mostram que o que Pilatos fez foi livrar a sua cara, na verdade. Não há aqui nenhuma misericórdia, não há aqui nenhuma atitude positiva, correta, de justiça por parte de Pilatos. Ele simplesmente quer se livrar da situação, e para ele, que um vai ser crucificado é só um a mais. Isso não importa. Por um lado é plano de Deus, mas por um lado, nós temos aqui as atitudes e as posturas da humanidade, de pessoas religiosas, de pessoas que têm autoridade, de seres humanos como eu, como você, com gente que conhece a palavra de Deus, com gente que é herdeiro das alianças, da promessa, mas que com gente, diante de determinadas situações, tem atitudes absolutamente reprováveis. Eu quero nesta noite pensar um pouquinho com vocês, por que a gente fala que isso aqui é a hora mais escura da humanidade? Uma das ênfases desse texto aí está no silêncio de Jesus. Silêncio de Deus é hora escura. Quando não há palavra, quando nada é dito, quando não há pronunciamento. Esse Jesus que ensinou multidões, esse Jesus que deu orientação a tantas pessoas, nesse momento, ele simplesmente se cala. Fica calado. E o seu silêncio causa admiração. Todos ficam admirados
porque ele se cala. E aí eu me lembro do fato de que o silêncio de Deus é algo que você encontra ao longo das Escrituras. Deus fica em silêncio muitas vezes. Talvez você esteja hoje aqui vivendo isso. Por que Deus não fala? Por que Deus não responde a minha oração? Eu quero mencionar alguns personagens. Por exemplo, Jó. Qual era a grande questão de Jó? A grande questão de Jó não foi perder tudo que ele perdeu. A grande questão de Jó, na verdade, não era tanto o sofrimento que lhe veio sobre sua própria carne, sobre o seu próprio corpo. Quando você lê o livro de Jó, você vai perceber que a maior parte do livro de Jó diz respeito aos diálogos de Jó com os seus amigos. E o que Jó quer, na verdade, é simplesmente uma única coisa. Fala a Deus. Deus, eu quero ter um encontro contigo, eu quero falar contigo, eu quero ouvir tua voz. Por que o Senhor não fala? Eu quero saber por que eu estou passando por tudo isso. O Salmo 13, por exemplo, é um exemplo só de vários salmos que reclamam do silêncio de Deus. Deus fica em silêncio. Abacuque foi um profeta diferente. Os profetas geralmente são homens chamados por Deus para falar a palavra de Deus para o povo. Abacuque não. Abacuque é um profeta que reclama por Deus. Abacuque é um profeta que vê injustiças, vê maldades ao seu redor e sofre com isso. E o que ele quer também é que Deus fale. Por que, Senhor? Por que está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que Deus fica em silêncio? Esse momento que é a hora mais escura da humanidade, por que Jesus fica em silêncio? Por que Deus fica em silêncio? O silêncio de Deus nos faz lembrar que há uma distância entre nós e Deus. E essa distância entre nós e Deus, segundo a Bíblia, começou lá com o primeiro casal, que resolveu desobedecer a Deus. A partir do momento que aquele primeiro casal é expulso do paraíso, o relacionamento com Deus acontece a uma certa distância. Há um silêncio de Deus, há uma distância de Deus, há o fato de que nós não estamos tão próximos de Deus. Deus está distante, se nós olharmos da perspectiva humana. E por que Deus está distante? Por causa da maldade, por causa do coração humano empedernido, endurecido. E esse silêncio de Jesus que nós temos aqui, de uma certa forma, aponta para esse silêncio de Deus. Por que Jesus ficou em silêncio? Não foi por medo. Às vezes a gente fica em silêncio por medo, né? Melhor não falar, né? Melhor ficar quieto. Não falar nada. Se falar, piora a situação. Né? Às vezes a gente fica em silêncio porque não sabe responder. Aliás, às vezes o que fica calado passa por inteligente, né? Não é assim? Começa a falar de um assunto complicado, é melhor não falar. Você não fala, aí você passa por inteligente, porque senão você pode falar bobagem. Você fica em silêncio quando alguém começa a conversar com você sobre um assunto que você é absolutamente ignorante. Aí você fica calado. É melhor não falar, porque eu vou falar besteira, então eu fico quieto. Será que Jesus ficou em silêncio por causa disso? Não. Jesus não ficou em silêncio por orgulho. Há pessoas que não falam por orgulho. Acham que o outro é inferior, então eu não vou nem responder. Despreza a outra pessoa. O silêncio é motivado pelo orgulho, por se achar melhor que os outros. Foi por isso que Jesus ficou em silêncio? Não. Na verdade, Jesus ficou em silêncio porque não havia disposição daquelas pessoas para ouvi-lo. Ninguém estava interessado no que ele realmente tinha para falar. Ele já tinha falado tudo. Jesus fica em silêncio porque o coração dos homens, e aqui o coração do próprio povo de Deus, não está disposto a ouvir a voz de Deus. E os nossos silêncios? Por que você fica em silêncio às vezes? Por que você não fala? Às vezes a gente não quer revelar os verdadeiros sentimentos que nós temos.
Nós usamos o silêncio como um escudo para nos proteger. Nos calamos diante das situações. Muitos motivos que podem levar alguém. Mas eu também quero destacar o fato de que o silêncio de Jesus não foi total nesse texto. É verdade que o texto nos diz que ele ficou em silêncio, destaca isso. E esse silêncio causou uma admiração. Porque aquele era o momento da gritaria, aquele era o momento da pessoa falar, não, eu não sou culpado, não fui eu. Que é o que nós, o ser humano faz normalmente, né? Não foi eu que fiz. Ou justifica. Acho que eu já contei aqui, não me lembro mais, mas bateram no meu carro. Ficou mais amassado que está. Será que é possível? Eu estava no estacionamento do Carrefour, saindo à noite. Não tinha carro nenhum no estacionamento, praticamente. E eu fui fazer o certo. Estacionamento vazio, né? Você pensa um estacionamento assim, para você dar a volta pelo caminho certo, você cortar no meio, porque a portaria está aqui na frente. Você corta aqui no meio, caminho mais rápido, não tem carro nenhum. Não, eu fui fazer o contorno certinho. O camarada me veio pelo meio ali do estacionamento dos carros e consegue bater no meu carro. Só que o carro dele ficou pior. Eu não sei se eu posso falar graças a Deus, né? Pegou lá a frente do meu carro e a dele ralou todinho a lateral do carro. Tudo ralado. Do paralama da frente até o final. E aí o carro dele andou mais um pouco, que ele saiu. Ele já veio argumentando, não, porque o senhor, não sei o que. Eu falei para ele assim, olha, está vendo ali? Está escrito pare. Você não parou. Não, você já tinha passado. Sim, mas pare quer dizer pare. Você tinha que ter parado. Eu fiz o contorno certinho aqui, ó. E quando eu virei a reflexo da luz, não deu para ver que eu estava vindo, veio e bateu. Né? Aí dali a pouquinho sai a mulher dele lá do carro. Eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, machucou alguém no carro? Ele falou, não, está tudo bem lá. Depois a mulher saiu bravejando com ele. Você fez errado, acabou minhas férias. Eu falei, ô amigo, fica tranquilo, fica calmo. Vamos trocar o telefone, fica tranquilo. Eu falei, a mulher dele vai bater nele aqui. Mas argumentação, nós queremos justificar. Está escrito lá, pare. Mas ele dizendo, não, eu passei. A gente sempre quer se justificar. Jesus fica em silêncio. Aliás, o que Jesus fala, ele só fala em resposta do que lhe é perguntado. Jesus fala aquilo que é absolutamente necessário. Nós não. Nós sempre falamos bobagem. Falamos precipitadamente. Falamos o que não devemos para os outros. Né? Crente Forrest Gump, lembra aquele filme? Contador de história. Gosta de argumentar, contar história e inventar a história. É pior ainda. Crente que inventa história para se justificar. Jesus só fala o necessário. E esta fala precipitada lembra também Jó. Porque o que é o livro de Jó, senão uma coleção de falas precipitadas? Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jó reconhece no final do livro. Ele fala, Senhor, eu devia ter ficado calado. Falei bobagem. Agora o Senhor fala e eu vou ouvir. Porque antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Então diante de ti eu tenho que ficar calado. Então nós esbravejamos, nós falamos, nós justificamos. Jesus fica em silêncio. E ele só responde aquilo que é necessário. O silêncio de Deus. Jesus fica em silêncio porque ele sabe que não há corações prontos para ouvir. Aquelas pessoas ali não estão interessadas no que ele tem para falar. Eles já estão determinados a fazer a coisa errada. Aí Deus não fala mesmo. Se você já está determinado a viver no erro, já está determinado a não mudar, aí Deus não fala. Não tem palavra de Deus para coração endurecido. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Coração duro, nem Deus dá jeito. Isso é Bíblia. Nem Deus dá jeito para coração duro. Gente que ficou com o coração duro no deserto, morreram no deserto. Ficaram lá.
Até surgiu uma nova geração para entrar na terra prometida, porque não tinha jeito para gente de coração duro. Aqui é gente de coração duro, gente que não tem ouvido. Alguém já disse certa vez, né? Para um bom palestrante tem que ter um bom auditório. Para que alguém fale bem, tem que ter alguém disposto a ouvir. Né? Por que Deus está em silêncio para você? Será que Deus realmente está em silêncio? Ou será porque nós não queremos ouvir o que Deus tem para falar? O que nós queremos ouvir, frequentemente, é palavra de bênção, palavra de vitória, palavras positivas. Mas às vezes o que Deus tem para falar, a gente não quer ouvir. Nós não queremos ouvir. Porque o que Ele tem para falar, mexe na nossa ferida. Mexe lá no fundo. Esta hora é uma hora terrível. Porque ela representa, esse silêncio de Jesus, representa esse silêncio de Deus diante da humanidade. A dificuldade do ser humano de encontrar Deus. A luta dos filósofos, dos pensadores, de tentar entender quem é o Criador, que criou tudo isso. Como é que eu posso vê-lo? Como é que eu posso falar com Ele? Há uma distância, a gente sente isso, a gente vive isso, essa distância em relação a Deus. Estamos tentando buscar, tentando falar com Ele, estamos aqui tentando ouvir a Sua voz, porque há uma distância, há um silêncio. Esse silêncio foi quebrado. Porque se aqui Jesus ficou em silêncio, a carta aos Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Eu vi uma foto na internet dizendo o seguinte: até no silêncio Deus fala. Deus está falando, de uma certa forma. Não há palavras, mas Ele está falando. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não há palavra, não há fala, mas está aí a demonstração do poder de Deus, da glória de Deus. Esta é uma hora terrível para a humanidade, porque também é a hora da inversão total de valores básicos da vida. O que está acontecendo aqui? A justiça aqui está completamente invertida. Você viu nesse texto aí? Tem um camarada chamado Barrabás. Quem é Barrabás? Um amotinador, um assassino. E o texto diz que Pilatos saiu com essa, né? Vamos ver se dá para trocar, tentando resolver a situação de Jesus. Eu mando matar o que é bandido mesmo, e aí aquele que eu sei que é inocente fica, na verdade, preservado. Mas não é isso que acontece. O povo inverte as coisas. Nós queremos Barrabás, mata Jesus, crucifica Jesus. Há uma inversão de valores aqui. O bandido prevalece, a justiça não acontece. Isso faz parte da experiência humana, em muitos níveis e graus. Mas em Jundiaí nós vivemos, ou presenciamos, melhor dizendo, uma experiência terrível, terrível, terrível. Eu já contei aqui dessa experiência, mas eu quero só mencionar novamente. O irmão Cleverson, crente, rapaz na época de 30 e poucos anos, com esposa, filhinho pequeno, foi assassinado no porta-malas do seu carro, com 9 tiros na nuca. O delegado disse o seguinte: isso daí não é assalto, isso aí é execução. E o que eu quero dizer é o seguinte: até hoje esse caso não foi solucionado. Até hoje não há uma resposta. Até hoje não há uma solução para esse crime. Então, na mão do Ministério Público não foi resolvido. Só para lembrar você que há muitos casos na vida em que o que prevalece é a injustiça. Porque há uma inversão de valores na nossa vida, na nossa sociedade. E Jesus viveu isso na pele. Barrabás é o escolhido, e não Jesus.
também a verdade está distorcida. Jesus é acusado de coisas que ele não disse. Pelo menos não dessa forma. No Evangelho de João, já preguei aqui, capítulo 2, quando Jesus purifica o templo, ele fala assim: derrubem este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Derrubem esse templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Qual é a acusação que é apresentada aqui? Ele diz que vai derrubar o templo. Já viu essa história? Palavras distorcidas. Já aconteceu isso na sua vida? Algo que você disse e que foi distorcido? Ou você já fez isso com alguém? A pessoa disse uma coisa, depois você saiu por aí dizendo uma coisa que a pessoa na verdade não disse. Palavras distorcidas. Verdade que vira meia verdade, ou que é distorcida, que é uma mentira baseada mais ou menos no que foi dito. Parece que foi aquilo, mas não é. Há uma distorção básica, fundamental daquilo que Jesus disse. Isso é uma inversão de valores. Pior ainda, você saber o que é certo, sabe o que é certo, mas não leva isso em consideração. O texto diz que Pilatos sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que o que estava acontecendo era que os judeus estavam com inveja. Ele sabia disso. Mas mesmo assim, ele manda Jesus para a cruz. Você sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Por quê? Porque você quer garantir a sua boquinha. Você não quer sofrer prejuízo. Não quer falar, né? Dificuldade, tem medo de falar, porque compromete a sua condição, compromete o seu bem-estar de alguma forma. É por isso, por exemplo, que muitas pessoas diante de um crime não querem ser testemunhas. Eu já vi isso acontecer. Numa ocasião, lá em Jundiaí, um rapaz, lá em Jundiaí não, aqui em Santo André, ainda aqui em Santo André, um rapaz que eu acompanhei, que era recém-convertido, e fui na casa dele, procuramos acompanhar. Esse rapaz era oriundo de... ele tinha sido antes usuário de drogas, ele se recuperou realmente, e começou a frequentar a igreja, se batizou na igreja, ficou vários anos na igreja, e nunca mais tinha usado drogas. Ficou uns 5, 6 anos, pelo menos, sem usar drogas. Uma ocasião eu recebo a notícia: o Carlos foi preso. Por quê? Por tráfico de drogas. Eu fui visitar ele na cadeia. E ele falou para mim o seguinte: ó pastor, o que aconteceu foi o seguinte: eu não estou traficando, não estou nem usando, mas eu estava junto com amigos. Esses amigos estavam traficando e houve uma batida policial. Eu fui pego junto. E aí, até explicar que focinho de porco não é tomada, estou aqui. E ele pediu para que eu testemunhasse. Testemunhasse o quê? Testemunhasse que eu conhecia há tanto tempo e que eu nunca tinha visto ele usar ou traficar drogas. Algumas pessoas falaram para mim assim: pastor, não vai não, porque se você testemunhar pode complicar para você. Eu ouvi crente falando isso para mim: pastor, não vai não, porque esse negócio é complicado. Se você testemunha diante do delegado é meio perigoso, vai sobrar para você. Já falaram isso para você? Se você for levantar sua voz para defender um princípio justo, qual vai ser o preço para você? Qual vai ser o preço? Há pouco tempo atrás quase atropelei uma jovem. Ela estava totalmente errada. Contei aqui já. Estava saindo lá do meu apartamento, vindo do estado. Do que eu virei o meu carro, ela veio na contramão, numa bicicleta, sem iluminação, com roupa escura. Não dá. Só não foi um atropelamento, porque ela estava do lado assim da calçada, e como eu saí do carro, pegou só de lado. Eu só ouvi o tranco. Eu vi alguém caindo. E não dava para parar ali. O que eu fiz? Eu fui um pouco mais à frente. Confesso aos irmãos, me passou na cabeça o seguinte: se eu parar, vai me complicar. Por quê? Ela está errada.
mas aí vai ter que chamar a polícia, não sei o que aconteceu, aí pode ser que ela fale que, sei lá, né? Fiquei preocupado com isso. Ou passou pela minha cabeça, eu falei, não, eu tenho que parar. Eu parei um pouquinho à frente, voltei lá e perguntei para ela, o que aconteceu? Ela estava lá, né, tudo assustada, porque tomou um tranco, né, do carro, caiu da bicicleta, ralou um pouquinho aqui a perna. Eu falei, você quer que eu te leve no hospital? Eu estou indo pegar minha filha, está chegando do trem, mas se você quiser eu te levo. O marido dela estava junto, o garoto junto lá, falou, não precisa. Você está bem? Estou bem. Aí eu falei para ela, olha, você estava na contramão, eu não consegui te enxergar, porque os carros vêm com farol, e você não tem iluminação na bicicleta, e ainda por cima está de roupa escura. Desculpa, mas você está errado. Aí ela admitiu, o rapaz falou, não, realmente ela está errado, nós estamos errados mesmo. Admitiu e foi embora. Mas naquela hora eu confesso para os irmãos, eu pensei, eu vou embora, porque daí, né, vai me complicar. Ela está errada, mas vai me complicar. A hora de você, qual é o preço para você fazer o que é certo? Pilatos aqui, ele foge da raia, ele corre fora. Por quê? Porque Pilatos tem dois objetivos. Primeiro, ele quer estar bem na foto perante o imperador romano, que ele é representante direto do imperador. E segundo, ele quer estar bem na foto perante os judeus, porque é o povo que ele governa. Esse é o desafio dele, agradar o imperador, mas agradar o povo também, que o povo fala bem dele. Certo? Só que coitado, se deu mal, a história conta que ele foi exilado. O imperador depois chamou Pilatos e ele foi exilado, morreu em exílio. Tá? Essa é a verdade sobre Pilatos. Mas ali naquele momento, o que ele queria? Ganhar os pontinhos com o imperador e ficar bem na foto com o povo judeu, porque ele estava ali. Afinal de contas, estava vivendo ali. Eu vou me preocupar com Jesus de Nazaré? Eu não estou nem aí com esse camarada. Eu lavo minhas mãos. Né? Lavo minhas mãos em relação a esse inocente. Lava as mãos, não senhor, não tem esse negócio de lavar a mão. Se você vê um inocente sendo injustiçado, você, eu como crente, você tem que intervir, fazer a sua parte, ainda que tenha um preço a pagar. Inversão completa de valores. Agora, quero dizer uma coisa para vocês aqui, nessa inversão. O Evangelho de João relata uma coisa interessante e trágica ao mesmo tempo. Diz que os judeus, sacerdotes, não quiseram entrar no pretório, na audiência. Pretório. Na audiência, no lugar onde estava Pilatos. Por quê? Porque os judeus não podem entrar no ambiente onde está gentios, porque ele se contamina. Se ele se contaminar, ele tem que ficar 7 dias isolado. Aí ele não ia participar da Páscoa, porque era Páscoa. O que eles fizeram? Não entraram. Pilatos teve que sair. No ritual estava tudo certo. Eles não queriam se contaminar, tinham que permanecer puros no ritual, mas estavam mandando Jesus para a cruz por inveja. E outra coisa, Pilatos sabia muito bem disso. Qual é a imagem que nós passamos para os de fora em relação às intenções reais que nós temos nas nossas atitudes? Qual é a imagem que fica? Porque as pessoas percebem quais são as reais intenções das atitudes que nós temos. O texto diz que Pilatos sabia que os judeus tinham entregado Jesus a ele por inveja. Era inveja, nada mais. Quem eram os judeus? O próprio povo de Deus. Gente, não estamos falando de pessoas de fora, não estamos falando de gente ruim, não estamos falando de bandido, estamos falando de gente que conhece a palavra de Deus, estamos falando de gente que é da tradição da fé, estamos falando de gente que lê a Bíblia todo dia, que é capaz de manter o ritual, mas mandar Jesus para a cruz. Manda esse camarada para a cruz por inveja. Eles sabiam que ele era inocente. E pior, Pilatos também sabia toda essa trama que estava acontecendo lá. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Pilatos. Esses caras não querem vir conversar comigo aqui dentro, porque estão achando que vão se contaminar. Mas mandar um inocente para a cruz lá, eles não estão nem aí, né? Você acha que os de fora não percebem essa incoerência? Percebe sim. Quando nós agimos assim. Para livrar nossa cara, a gente não toma a atitude certa. Para livrar nossa cara, ou por inveja, ou por uma intenção ilegítima, nós atingimos outras pessoas, mas mantemos o ritual intacto.
A religiosidade, o ritual, o comportamento religioso permanece, mas a intenção é outra. Então, nós temos aqui uma inversão de valores que é básico. Qual é o problema da humanidade, gente? O problema da humanidade é justamente isso aqui. O problema de relacionamentos entre as pessoas, entre nós, entre crentes, é isso aqui. É essa incoerência, esse medo de pagar o preço, esse medo de fato, viver de acordo com a justiça e pagar o preço. Vai ter que pagar o preço para isso. Terceiro e último lugar, esse momento é um momento escuro para a humanidade, porque é a hora da zombaria daquilo que é mais sagrado. O que nós temos aí nos dois casos. Interessante que os dois julgamentos têm o mesmo padrão. Se você ler, destaca o silêncio de Jesus e a sua resposta curta a algumas perguntas. Destaca a inveja dos judeus e a atitude de Pilatos de lavar as mãos. E depois destaca a zombaria. Pode observar que são os dois textos. Olha, o julgamento no Sinédrio diz aqui no versículo 65: e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas ou bofetadas, e dizer-lhe: profetiza. E os servidores lhe davam bofetadas. Ao final do capítulo 15, aqui no final do texto que eu li, 19 e 20, versículo antes disso, né? Versículo 16: os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, convocaram toda a corte, vestiram de púrpura, teceram uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, começaram a saudá-lo, zombá-lo, bater nele, ferir a sua cabeça, cuspiram nele e fingiam ou zombavam que estavam adorando. A zombaria. Bullying evangélico, né? Você já fez isso? Com Jesus não, pastor, mas e com os irmãos? Hã? Sai do culto, chega em casa e fala assim, né? Você viu aquele vestidinho brega da irmã? Faz isso, né? Você viu aquele penteado esquisito? Hã? E aquele careca tentando dizer que tem cabelo, colocando cabelo para cá, né? Começa a sair essas conversas, né? Quero lembrar você, Jesus foi zombado. E aqui, o que está sendo zombado é daquilo que é mais sagrado. Né? Às vezes as pessoas têm modos de ser diferentes, e o modo de ser diferente é só diferente. Não é melhor nem pior que o seu. A pessoa é só diferente. E a gente zomba. Aqui é a zombaria. Hoje pela manhã eu estava perguntando, falando isso na classe, surgiu esse assunto. Pessoas que zombam até de Jesus na internet, nos meios de comunicação. E eu perguntei para o pessoal lá na classe, por que não zombam de Maomé, né? Por quê? Porque jogam bomba lá, né? Tem preço, né? Zomba de Jesus, zomba do Evangelho, ninguém fala nada. Mas zomba de Maomé, para você ver só. Que aliás eles nem chamam de Maomé, é Muhammad. Zomba deles, para você ver. Vocês vão aceitar. O que nós temos aqui é uma zombaria total, que afronta a dignidade humana, afronta, humilha publicamente perante outras pessoas e debocha. Debocha aqui da adoração. Isso aqui é um culto de louvor, de adoração. Eu já falei aqui que para Deus o que importa é o coração, não é o jeito. A sua adoração, meu irmão, minha irmã, pode ser esquisita para os outros, mas se é de coração, Deus recebe. Né? Aqui é a zombaria, o bullying. Eu quero encerrar minha palavra essa noite aqui falando algumas coisas. Primeiro, Jesus aqui está absolutamente sozinho. Não tem nenhum discípulo perto dele. Todos correram. Até onde nós estamos dispostos a ir com Jesus? Está com Jesus aí, meu irmão? Ô pastor, glória a Deus. Mas está com Jesus ali? Está disposto a ir com Jesus ali? E como Jesus? Aí nem se fala.
Porque para estar junto com ele já é complicado. Para tomar o lugar dele, então, piorou. Não dá nem para ir com ele. Quanto mais a reagir como ele. Né? Suportar, ser humilhado, ver a injustiça e ficar quieto. Porque não é momento de falar só o necessário. Ser zombado, a sua dignidade humana ser jogada no lixo. Fazer gozação da sua fé, do seu modo de ser, do modo de você ser crente. Suportar isso é difícil. Especialmente quando você está num público que todo mundo está contra você. Está dando risada de você. Quero dizer aos irmãos, para encerrar, que nós somos chamados sim a clamar a Deus diante do silêncio de Deus. E aprender com Jesus a hora de calar e a hora de falar e o que falar. Quem sabe você está hoje aqui reclamando do silêncio de Deus na sua vida. Mas o seu coração está aberto para ouvir o que Deus tem para falar para você, de verdade? Ou será que o que você está querendo é Deus? Fala para consolar o meu coração. Ai, que bom. Maravilhoso isso, né? Porque isso é parte do Evangelho, sim, viu? O Espírito Santo é consolador. Então isso é parte do Evangelho. Palavra de Deus consola. Palavra de Deus encoraja. Mas palavra de Deus às vezes fere. Porque precisa ferir. Precisa ferir para curar. É como um médico. Tem que fazer a incisão, a cirurgia. Tem que fazer a intervenção cirúrgica para curar. Às vezes você pode ser tratado com remédio. Mas às vezes precisa cirurgia. Às vezes a palavra de Deus para nós não é uma palavra de consolo. É uma palavra que fere o coração. Mas fere para abençoar. É que a gente não quer essa palavra. Há um livro escrito há algum tempo atrás. Eu escrevi bastante sobre esse livro de um pastor americano chamado Donald Carson. O livro dele, a tradução para o português seria A Mordaça de Deus. E o que ele está dizendo no livro é que na sua realidade norte-americana ele percebe uma tendência no mundo evangélico de ficar só com o lado suave do evangelho e evitar o discurso duro do evangelho. Todo mundo quer falar de graça, de misericórdia, de vitória, né? São as palavras-chave. Ninguém quer falar de julgamento, disciplina. Ninguém quer falar do lado duro do evangelho. Por isso que ele chama de mordaça de Deus. Os pregadores estão colocando uma mordaça de Deus. Só deixa ele falar o que é legal. Só deixa ele falar o que é suave. Só deixa ele falar o que é bacana. Mas aquela palavra dura, não. Mas a palavra dura, frequentemente, cura. Dói na hora, mas cura. Você está querendo ouvir a voz de Deus? Esse povo aqui é um povo de coração fechado. Os próprios sacerdotes não estavam interessados, porque já tinham ouvido muito. Já tinham ouvido Jesus falar muitas vezes. Por que Jesus tinha que falar agora? Porque era hora de calar mesmo. Ele já falou o que tinha que falar. Mesmo assim, aquele povo não abriu o coração. Nós aqui somos povo de Deus. Eu creio. Eu tenho um grupo de pessoas que está aqui e quer ouvir a voz de Deus. Está com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Mesmo que a voz de Deus venha apertar o seu coração, venha dar uma cutucada em você, venha ferir você, mas vai curar. Eu desafiar você hoje a pensar nisso. Eu quero ouvir a voz de Deus, mesmo que não seja aquela voz de consolo, seja aquela voz dura. Vem me repreender, que eu preciso disso. Me repreende, Senhor. A Bíblia diz: repreende o sábio e ele te louvará. E ele te louvará. Nós somos chamados à justiça, sim, a imitar Jesus. A gente fica indignado diante da injustiça, mas na hora de situações particulares, nós ficamos com medo. E por causa do medo, do que nós podemos sofrer, das consequências, a gente assiste à injustiça e não faz nada. E não faz nada. Às vezes diante de situações simples.
Você viu, você sabe que aquela pessoa não é culpada, mas você não fala nada, porque senão você vai perder o emprego. Você não fala nada, porque se você contar para o chefe, vão contar para ele, e essa pessoa vai se virar contra você, e você vai ter problema no seu trabalho. Você vai arrumar inimigos no seu trabalho. Se você for lá e contar a verdade, você vai arrumar inimigo no seu trabalho. Então você fica mantendo uma situação ali, a banho-maria. Você sabe que está errado, sabe que é injusto, mas não assume. Aqui o que está acontecendo é isso. Né? Com Pilatos. Lava as mãos. Lavar as mãos. Eu lavo as minhas mãos. Sabe o que quer dizer isso? Eu não vou. Está injusto, mas eu não vou mexer com isso. Hoje se usa muito em ditado popular essa expressão, né? Eu lavo as minhas mãos, mas no sentido de dizer assim, eu já fiz tudo o que eu podia, eu não posso fazer mais nada. Então tudo bem. Mas o lavo as minhas mãos aqui em Pilatos não é no sentido de eu fiz tudo o que eu podia, porque ele não fez tudo o que ele podia. Ele podia ter salvado Jesus no sentido humano. Claro que tem um aspecto aqui no plano de Deus, isso ia acontecer com Jesus. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que é um plano de Deus, como eu disse no início, não tira a responsabilidade de nenhum aqui. É como José com seus irmãos. José disse para os seus irmãos, vós intentastes o mal contra mim. José não inocentou seus irmãos. Mas Deus transformou o mal em bem. O fato de eu reconhecer que há uma intervenção de Deus não significa justificar, não significa aprovar, não significa fechar os olhos para as injustiças ao nosso redor. Não significa isso. Nós somos chamados à adoração. Esse povo aqui está zombando. Tem muita gente que está zombando. Mas Jesus é o Rei dos Reis. Vale a pena estar aqui para adorar. Vale a pena abrir o nosso coração para louvar o Senhor, para bendizer o nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Quem sabe Deus tem a falar para o seu coração é sobre os silêncios dele. E a pergunta é, será que Deus está em silêncio? Você quer realmente ouvir a voz de Deus? De que maneira nós estamos dispostos a caminhar com Jesus? Nós vamos com Ele a qualquer lugar, e como Ele, não só estar com Ele, mas imitá-lo nas suas atitudes? Quem sabe você está falando demais, está reclamando demais, e é hora de calar, é hora de silenciar, como Jesus. Convido você a fazer essa oração, falar com Deus. Quem sabe você está sofrendo injustiça, você não está vendo, mas está sofrendo mesmo. Jesus também sofreu, e quando nós olhamos para Jesus, nós também nos lembramos de que, conquanto ele tenha sido crucificado e morto, ele ressuscitou. A injustiça acontece aqui, mas a injustiça não tem a última palavra. Este injustiçado, que é crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia. Então a injustiça na sua vida não tem a última palavra, porque aquele a quem você serve não só foi injustiçado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Convido você a falar com ele agora, que você tem no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a grandeza desse ato que nós vemos aqui, com tudo que aconteceu com Jesus, está além da nossa capacidade de absorver tudo. Há coisas aqui, Senhor, que só a eternidade há de revelar. Mas nós estamos aqui dizendo que nós queremos andar com Jesus e como Jesus. E nós queremos aprender isso. Senhor, nos ensina o momento do silêncio, o momento de falar só aquilo que é necessário. Nos ensina também a ter disposição em ouvir tua voz, mesmo que seja aquela palavra dura que vem para nos curar. Ó Senhor, nos dê a graça de que, diante da injustiça, diante da maldade, nós possamos reagir, possamos nós ser aqueles que amam a justiça, aqueles, ó Deus, que lutam pela justiça. Nós queremos também aprender com Jesus, quando injustiçados, reconhecer, ó Deus, que a nossa fé nos ensina que a injustiça não é a última coisa, não tem a última palavra, porque se Jesus foi injustiçado e foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, nos ensine a adorar de todo o nosso coração
Se há zombaria, se há, ó Deus, pessoas que zombam, que escarnecem, nós queremos responder com adoração, com louvor, queremos responder com o coração aberto, para reconhecer a tua graça, o teu poder, que tu és o Deus soberano sobre nós. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos viver à luz do que Jesus fez por nós. Oramos em nome dele, para a tua glória.